Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos mostrar como você pode calcular, a constante elástica de uma mola e o coeficiente de atrito estático, ambas situações em problemas envolvendo mecânica. Tá? Então, primeiramente, pessoal, no primeiro caso, vamos mostrar como é que você calcula a constante elástica. Tá? Então, primeiramente, digamos que você tem aqui uma mola e essa mola tem uma constante elástica K, né? E aí você pode colocá-la ela verticalmente, né, pendurada, amarrada, fixa em uma extremidade, né, de tal forma que ela fique aqui totalmente na vertical, tá? Esse local onde eu estou fazendo essa experiência tem um campo gravitacional G, a mola tem constante elástica K. Pois bem, nesse primeiro momento, a mola tem um comprimento inicial, que eu chamei de YI. Né? O comprimento inicial da mola é o comprimento de uma extremidade à outra. Ela aqui está, no caso, relaxada. Tá? A massa da mola é desprezível, tá certo? Aqui a outra situação é você pegar um bloco de massa M, onde você conhece a massa desse corpo, e você coloca na outra extremidade livre da mola. Nesse momento que você coloca esse bloco de massa M que você conhece, né, na outra extremidade livre da mola, a mola vai esticar. Né? Ela vai esticar aí pelo fato de você colocar uma massa aqui, a força-peso vai puxar o bloco para baixo até que ocorra o equilíbrio com a força elástica. Então, nesse momento, aqui a mola não há forças nem peso, porque a massa é desprezível da mola, e não há força elástica, porque ela não está esticada, né? Ela está na posição, digamos, relaxada. Já na situação aqui ao lado, né, você tem o peso do bloco puxando ele para baixo, faz com que a mola estique. E nesse momento em que a mola estica, comece a aparecer uma força elástica para cima. Tá? Então você tem um comprimento final, que é essa distância daqui até aqui, é o comprimento das duas extremidades, e o comprimento inicial. Então a variação de comprimento da mola, né, é exatamente o comprimento final menos o comprimento inicial. Então é esse tamanho, é chamado de ΔY. Tá? Então, nesse momento você vai analisar, no momento que ocorre o equilíbrio é quando o peso, né, ele fica igual, né, ele equilibra a força elástica. Né? A força elástica, na verdade, o peso está lá, ele não muda. Mas à medida que a mola vai esticando, a força elástica vai aumentando, porque ela é proporcional à elongação da mola. Então, quanto mais a mola se alongar, maior a força elástica. Então, nesse momento, quando você coloca o bloco aqui, a força-peso é constante, puxando o bloco para baixo, e a força elástica que está para cima, oposta à força-peso, ela vai aumentando, né, linearmente até equilibrar a força-peso. Nesse momento, você pode colocar o diagrama de corpo livre, né, aplicar o diagrama de corpo livre, já que você vai querer entender a dinâmica desse sistema de translação. Coloca aqui as orientações das forças que estão atuando no bloco M. Então, a força elástica para cima, a força-peso para baixo. No eixo X não tem forças laterais, somente na vertical. E aí no eixo Y você aplica a lei de Newton, né, que é uma lei de Newton escalar. Depois que você coloca o diagrama de corpo livre, a lei de Newton, que é uma lei vetorial, torna-se uma lei escalar. Então fica força elástica para cima, mais menos o peso para baixo, né? De acordo com o meu referencial positivo para cima. Mais com menos dá menos. E aí, nesse momento que ocorre o equilíbrio desse sistema, porque nesse momento que você amarra o bloco e solta, ele vai oscilar aqui. Essa oscilação é uma oscilação amortecida, né? Se você levar em conta o atrito. Mas aí ela vai parar em determinado momento. Quando ela parar, a aceleração no eixo Y é puramente zero. Ou seja, o bloco vai estar parado, em equilíbrio. Tá? A aceleração é nula. E aí o que é menos vai para o outro lado mais. Então fica a força elástica, o módulo da força elástica é menos. Na verdade, o módulo é K delta Y. K é a constante da mola e delta Y é a variação de comprimento dela. E a força-peso é massa vezes a gravidade. Então, nesse momento, você isola o K, o peso, que é mg, sobre ΔY. Então, é dessa forma que você determina o K. Se você conhece a massa do teu corpo,
conhece a gravidade do local e mede com uma régua a variação do comprimento da mola depois que ela sofreu elongação, você tem como determinar a constante elástica. Veja que a constante elástica no SI ela é dada por força por comprimento. Então é Newton por metro, tá? É a dimensão aí e a unidade da constante elástica. Bem, claro, esse experimento ele só vale, né, digamos assim, em condições em que essa variação de comprimento ela é muito pequena, comparável, digamos, esse tipo de abordagem aqui que foi feita, que a constante elástica é proporcional à constante da mola. Tem que ver o seguinte, que em condições existe situações, existe um certo limiar, digamos assim, dessa lei ser válida. Se você pegar, por exemplo, uma mola de um caderno, né? Se você esticar ela demais, né? Se você elongar demais esse comprimento aqui, né? O comprimento da mola, aí quando você solta ela não volta mais à posição original, né? E aí você extrapolou esse limite em que a força elástica ela é proporcional à variação de comprimento, né? Então, para pequenas variações de comprimento em relação ao comprimento inicial, essa lei se aplica, né? E aí tem que ter muito cuidado com isso. Outro detalhe interessante é que quando a constante elástica é alta, né, significa dizer que a mola é muito dura, né? A mola é menos flexível, né? Ela oscila menos, é mais difícil esticar ou comprimir a mola. E quando a constante da mola é muito pequena, né, ela é mais flexível, ela é mais fina, então ela pode vibrar, né, oscilar com muito mais facilidade. A compressão e a extensão dela se tornam muito mais fáceis, né? Então é dessa forma que você calcula a constante elástica, né, o peso sobre a variação de comprimento. Já o coeficiente de atrito, né, se você quer determinar o coeficiente de atrito estático, você coloca um dado bloco que você e não necessariamente você não precisa saber a massa dele, e aí você coloca ele num plano inclinado com uma inclinação θ aqui. Esse bloco tem massa m e está sujeito a um campo gravitacional G. Essa situação que nós resolvemos foi sem atrito, essa que eu vou analisar agora é com atrito. E aí você coloca o diagrama de corpo livre, né? Coloca aqui o macete é você colocar o eixo, um dos eixos, né? Exatamente na direção do movimento, no caso esse eixo aqui, que é o eixo X, ele está na direção da descida do bloco, né? Ou subida, dependendo do caso, mas nesse caso aqui pode descer. Então, eixo X aqui paralelo ao plano de movimento do bloco e perpendicular a ele o eixo Y. Então, a força normal está perpendicular à superfície, né? O peso está para baixo, essa inclinação θ é a mesma da inclinação aqui do plano inclinado. O bloco tem massa m e a força de atrito aqui paralela ao eixo X. Nesse momento, você, ao aplicar o diagrama de corpo livre, você tem uma lei de Newton puramente escalar, e no eixo X você tem que a força de atrito no eixo X mais menos o Px aqui, que é só componente, o peso está aqui, então você pode fazer a decomposição em Px e em Py. Px está de frente para o ângulo, é o P seno desse ângulo, né? Já coloquei aqui, né? Força de atrito menos essa componente da força, que é essa daqui, ó, que é a componente do peso, que eu chamei de Px, massa de aceleração no eixo X. E no eixo Y, normal, né, menos aqui a componente do peso no eixo Y é Py, tá? Massa de aceleração no eixo Y. Aqui o bloco não vai subir nem descer, então a aceleração no eixo Y é zero. E a aceleração no eixo X continua, né? Vou analisar depois. Então eu sei que a força de atrito estática, né? Na verdade, a força de atrito é m vezes a normal. Se é estático ou dinâmico, a gente vai discutir ainda, né? Lembra que o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético, né? E aí, mais com menos dá menos. O Px é mg, é o peso, vezes o seno do ângulo. Lembra que aqui é um triângulo retângulo, você pode usar a relação trigonométrica de seno e cosseno. Aqui vai estar o Py, aqui vai estar o Px, e aqui na hipotenusa vai estar o P. Então, o Px é mg seno θ,
máxima de aceleração no eixo X. E a normal, esse cidadão aqui é zero, o que está mais com menos dá menos, vai para o outro lado, mais. Fica mg cosseno de θ, py, que está do lado do ângulo. Então, a normal é mg cosseno θ, e aí você pode substituir bem aqui. Nesse momento, eu preciso dizer se o meu coeficiente de atrito é estático ou cinético. Então, a situação que eu vou analisar é a seguinte, eu vou analisar a situação, qual é o ângulo crítico, digamos assim, em que esse bloco permanece em repouso. Então, você vai aumentando o ângulo gradativamente, né, aqui, o ângulo do plano inclinado, e aí, à medida que você vai alterando esse ângulo continuamente, né, de forma gradual, o que vai acontecer é que esse bloco ele fica parado até um certo momento em que a força, a componente do peso, Px, ela vence a força de atrito. E é nesse momento o bloco começa a descer. Então, antes que ocorra essa descida, qual seria, você poderia se perguntar, qual seria o ângulo crítico para que o bloco continue em repouso antes de iniciar o movimento de descida? Então, nesse exato momento, o bloco continua em repouso em relação ao eixo X. Então, a aceleração no eixo X é zero, tá? E aí eu tenho que a normal é mg cosseno θ. Isso aqui tudo é igual a zero, né? Você pode fatorar o m e fatorar o g. E aí você passa o que está menos para o outro lado mais, vira o seno. M é igual ao seno, e aqui na normal, a normal tem um termo de cosseno, então o que está multiplicando passa dividindo, então fica seno sobre cosseno, que dá a tangente de θ, tá? E esse cidadão aqui é o μ estático, porque não há movimento relativo entre a superfície do bloco e a superfície de contato, logo eu estou analisando o coeficiente de atrito chamado de estático, que ele é maior do que o cinético. Então perceba, para você determinar o coeficiente de atrito estático, o limiar desse coeficiente aqui de atrito estático, ele é exatamente o ângulo crítico no momento, na iminência de queda do bloco, né? Então, enquanto ele não cair, naquela iminência de queda dele, em que Px é maior do que vence a força de atrito, é nesse ângulo crítico que você consegue determinar digamos, o valor máximo do coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático ele é dado pela tangente do ângulo. Se você souber esse ângulo, você tem como saber o coeficiente de atrito através da tangente, o coeficiente de atrito estático. Lembra que a função tangente é uma função crescente. À medida que o ângulo vai aumentando, esse μ também aumenta, tá? Mas vai chegar a um ponto crítico em que ele atinge um ponto máximo, digamos assim, né? Lembra também que se você não tiver atrito no teu sistema, no caso não vai ter essa força aqui, ó, você não tem atrito, corta massa com massa, a aceleração no teu plano inclinado é g seno de θ, né? Então, se não tivesse atrito, o bloco desceria aqui com uma aceleração de g seno θ, e g é constante, o ângulo, né, também é constante, você teria um movimento aqui, movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele movimento cuja aceleração é constante, e seria igual a g seno desse ângulo θ. Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!